Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, primeiramente, eu quero me apresentar a vocês. Meu nome é Yasmin, eu tenho 16 anos e eu sou umbandista. E no vídeo de hoje eu quero contar pra vocês como que foi minha primeira incorporação e como que eu entrei pra religião, tá bom? Então fica comigo durante o vídeo. A minha primeira incorporação eu tinha 12 anos de idade, mas primeiro eu vou contar como é que tudo começou, como é que eu entrei pra religião. Eu entrei pra religião através da minha mãe e também pelo meu dom. Eu sempre tive o dom de visão. E eu desde pequenininha, desde meus 7 anos, eu sempre vi muitas coisas pesadas, sabe? Já vi muitas entidades minhas e também já vi muitas coisas pesadas. Pra vocês terem noção, a minha primeira visão eu tinha 7 anos de idade e eu vi a pombagira da amante do meu pai dentro da minha casa. Sendo que eu nem conhecia ela, eu nunca tinha visto a amante do meu pai. Eu nem sabia o que era pombagira, eu não sabia de nada. Eu só lembro como tudo aconteceu, tá bom? Se vocês quiserem um vídeo, eu faço um vídeo contando como que foi isso. E como que eu entrei pra religião, eu entrei através da minha mãe, através do meu padrasto também. Tá? Um dia eu ficava em casa sozinha, minha mãe ia para trabalhar, minha irmã também e a minha avó. E eu tava em casa sozinha esperando minha avó chegar do trabalho, que ela trabalhava bem pertinho lá de onde eu morava. E a minha avó levou chave, levou tudo lá pro trabalho dela, né? Porque minha avó não tinha celular. E aí eu tinha que ficar com o celular da minha avó, no caso, pra poder falar com a minha mãe, que era aqueles telefones fixos que eu ficava dentro de casa pra poder falar com a minha mãe. Minha mãe tava no trabalho, e aí eu lembro que nesse dia eu tava esperando minha avó chegar, eu já tinha arrumado a casa, que eu sempre arrumava a casa pra quando minha avó chegasse. Se eu tinha arrumado a casa, ver um desenho, e o sofá ficava em frente à janela. Era uma janela enorme na casa da minha avó. Tinha até a cortina. E aí eu lembro que eu tava super distraída, eu tava vendo Disney, e aí eu olhei pra janela, e aí eu vi uma entidade que na hora, assim, eu não sabia, eu nem pensei o que aquilo poderia ser. Eu tinha 9 anos, eu nem pensei o que poderia ser. Eu só percebi que, assim, tava brincando comigo, porque eu lembro que primeiro eu vi umas mãozinhas, de parecia mão de criança mesmo, só que preta. Não sei se ela preta por causa da cortina, mas eu sei que tinha a mãozinha. Só que também tinha como, porque a cortina era igual essa, praticamente. E aí eu sei que tava preta. Eu vi umas mãozinhas pretas. Eu fiquei assustada, mas fiquei pensando, deve ser alguma coisa que minha avó deixou ali que eu não reparei. Percebi que parecia uma mão, mas relevei. Continuei olhando pro filme, só que eu já tava meio desconfiada, olhei pra lá de novo. Eu tava com muito medo de ser uma pessoa, né? Ser um homem. E aí começou a levantar. Eu primeiro levantou, abaixou, andou um pouquinho, levantou, abaixou, aí eu vi a mãozinha, sabe? Mas tudo isso lentamente. Parecia que tava querendo mesmo me assustar. E aí eu liguei pra minha mãe me atendeu e eu comecei a chorar, a gritar: mãe, socorro, tem alguém aqui dentro de casa, tem um homem, alguém aqui, só que tinha pele muito feia, parecia escama de peixe. Eu lembro disso até hoje, parecia escama de peixe. E eu comecei a ligar pra minha mãe e falar. E aí a minha mãe saiu do trabalho dela, pegou carona com o policial que tava lá. O policial, lembro que ele foi com a arma já preparada, porque todo mundo tava pensando que era uma pessoa que tava lá. E aí a minha mãe foi, e quando ela chegou lá, ela abriu o portão super rápido, eu agarrei ela, aí eu comecei a chorar, falar, o cara olhou lá a casa toda, não tinha ninguém, no quintal, o quintal da minha avó era enorme, não tinha ninguém. E aí eu lembro que nesse dia eu fui pro trabalho da minha avó, minha mãe me deixou lá. Depois eu fui pra escola e tudo mais. Nessa época, minha mãe já ia numa preta velha, que dava consulta. Era uma senhora, né, que dava consulta com a preta velha, era caridade, não precisava pagar nada. Só levar vela mesmo, se tivesse condição, mas não era obrigatório. E era na mesma rua, praticamente, da minha avó. E aí minha mãe decidiu me levar lá pra vovó me rezar e o que que tava acontecendo, quem era e tudo mais, porque minha mãe já tinha uma noção de que realmente não era pessoa. Quando o cara entrou lá pra poder ver, não tinha ninguém. E a pele era muito estranha. Nessa época eu já tinha ideia de quem era o meu Exu. Eu sempre fui muito ligada à religião. Então com 9 anos eu já tinha uma ideia. Já era um Exu. Meu Exu, pra quem sabe, é o Exu Caveira. Então já era um Exu assim que eu tinha eu idolatrava esse Exu, sabe? Eu nem entendia muito, eu sei que era uma caveira e eu idolatrava.
E aí minha mãe me levou lá na vovó pra vovó me rezar e tudo mais, ver o que tinha acontecido, ver se realmente era uma entidade, qual entidade era e tudo mais, e o porquê que tava me assustando. E aí minha mãe me levou lá, a vovó me rezou. Primeiramente a vovó já disse que eu ia ser a cambona dela, não sei o que, não sei o que lá mais lá, confirmou que era o Exu, que era o meu Exu. Não me explicou, eu não me lembro se ela explicou por que ele tava me dando susto, enfim. Aí ela me. Depois de uns dias, minha mãe decidiu entrar pro barracão junto com meu padrasto. E aí eu fiz minha primeira roupinha. Eu lembro que quando eu fui fazer minha primeira roupinha, foi na costureira que era na mesma rua do barracão, mesma rua da casa da minha avó também. Tudo tinha naquela rua, o que vocês imaginarem tinha naquela rua. E aí eu fui fazer a minha roupa lá, minha irmã me levou. E eu lembro que minha irmã chorou pra caramba porque ela tinha muito medo da religião. Antes de tudo isso acontecer, antes da gente conhecer a Umbanda, o Candomblé, antes da gente conhecer o Espiritismo, éramos todos evangélicos. Então, minha irmã tinha muito medo da religião ainda. E eu lembro que ela chorou bastante, mas eu insisti, bati o pé pra eu entrar no barracão. Entrei, comecei a ser cabana da vovó. Porém, depois de um tempo, tinham umas 5 pessoas contando com a mãe de santo que incorporavam com o preto velho. E eu tinha que combinar todos os pretos velhos, sendo que eu tinha 9 anos só. E tinham bem poucos filhos de santo. Fora eu, só tinha mais uma pessoa, que já era um adulto já, que não incorporava, só que não me ajudava. E ninguém brigava, e eu era super pequenininha, então eu lembro que eu combinava todos os 5 de preto velho. Combinava tudo, todos eles. Só que era muita coisa pra mim. E como era meu primeiro barracão, e além da minha idade, eu não sabia muita coisa. Eu não conhecia muita coisa, mas o que eu sabia fazer, o que eu conseguia fazer, eu fazia. Tá, tudo bem. Aí, depois de um tempo, eu lembro que devia ter uns 2 meses, 3 meses que eu tava no barcão. Tinha feito um obi, que a vovó falou que era necessário, por eu ser cambona dela, eu precisava fazer o obi. Fiz o obi. Aí, eu lembro que numa sessão que teve, o preto velho do pai de santo, que era o marido da mãe de santo, o preto velho dele, chegou, virou pra mim, junto com a vovó da mãe de santo, e falou que eu não tava prestando atenção em nada e que se eu continuasse assim não ia ser bom pra mim. E aí, quando eles falaram isso, eu lembro que assim, eu desabei, porque eu era muito novinha, mas eu me esforçava muito pra conseguir dar tudo de melhor que eu tivesse pra religião, porque eu realmente amava. Apesar do que aconteceu, que eu poderia ter me afastado da religião por ser muito novinha e meio que esse negócio do Exu que tava tentando me dar susto, que eles contaram lá e tal, eu poderia ter me afastado, mas o meu amor não mudou. E aí eu continuei ali. E eu dava o meu melhor. Eu lembro que eu fiquei muito triste, mesmo assim eu continuei. E aí, depois de um tempo, entrou uma moça com a filha e a vovó falou que essa filha dela ia ser nova cambona. E aí eu era muito ciumenta. E assim, acho que qualquer pessoa, ainda mais pra uma criança, né? Eu lembro que eu também chorei muito e a minha mãe decidiu sair de lá. Depois de um tempo, eu já tava com uns 12 anos também. Eu já tava. Não, eu já tinha ido por um barracão, já tinha saído também com a minha mãe. E aí eu não tava em barracão nenhum. E aí eu comecei a sentir muita falta de ar mesmo. Eu, na escola, assim, de meia em meia hora, de uma em uma hora, me dava falta de ar. Parecia que eu ia morrer. E aí minha mãe me levava no médico, não dava nada, dava que meu pulmão tava, minha respiração tava normal. Eu saía do médico e eu ficava com falta de ar. E não era mentira minha, não era, eu realmente tinha muita falta de ar, minha sensação é que eu ia morrer mesmo. Eu perdi muitos dias de aula por conta disso. Minha mãe decidiu ir numa senhora fazer um jogo, até mesmo pra ver o que era. E aí a senhora falou que essa mãe de santo, que foi minha primeira mãe de santo, que foi essa da vovó, que eu era cambona e tudo mais, fez um trabalho pra minha mãe, só que estava me afetando. E aí, um trabalho com o Exu, e por isso a minha falta de ar. E aí, minha mãe fez uma limpeza lá, fez umas coisas lá. Depois de um tempo acabou melhorando, não senti mais aquela falta de ar que eu sentia, que parecia realmente que eu ia morrer. Mas aí, por muito tempo, eu fiquei desgostada da religião, assim, um pouco. Porque eu pensei, como é que uma pessoa vai fazer um trabalho sabendo que pode pegar na criança, sabendo. Eu, com 12 anos, perdi muitos dias de aula por causa dessa falta de ar, por conta do trabalho que a mãe de santo tinha feito.
E aí, depois de um tempo, eu já tava em outro barracão, eu já tava com uns 15 anos, 14 para 15. Eu tava no barracão e eu tive minha primeira incorporação. Era uma época que eu tava chorando muito. Nesse barracão tinha me dado Oxum. E eu tava chorando, assim, eu tava chorando horrores. Tava chorando muito, 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 muito. E por nada, sabe? Sabe quando tua cabeça, você não tá pensando em nada? E aí bate, tipo, sabe quando você para, fica olhando pra um lugar, só que você tá viajando? Na escola eu falava que era tempo de voo. Que você tá viajando, olhando pra um lugar, tipo, você não tá pensando em nada, você tá paralisado olhando pro lugar e fica ali. Acho que todo mundo já passou por isso. Mesma coisa normal. Só que eu tinha basicamente isso e eu começava a chorar. E eu chorava muito. E tipo, isso era todos os dias eu chorando, chorando. E eu não conseguia parar de chorar. Era difícil pra eu conseguir parar de chorar. Chorava, chorava, chorava. E sem motivo. Eu liguei pra mãe de santo, minha mãe ligou, que já era minha mãe de santo, e pediu pra jogar pra mim, pra abrir um jogo pra mim. Ela abriu o jogo e falou que era cobrança de Oxum, que Oxum queria feitura, e também que eu tava com cobrança de Exu. Eu já sabia que meu choro de caveira, ela confirmou e tudo mais. E aí a gente foi botar um padê pro Exu, a gente deu um balaio pro Oxum, e depois de um tempo a gente colocou o padê pro Exu. Nesse dia do padê, era uma gira de desenvolvimento de Exu. Tinha tido de Preto Velho e depois ia ter de Exu. É, foi assim. Aí a gente pegou, a mãe de santo pegou o padê, levou pra frente da casa de Exu, do barracão, colocou lá e falou pra mim, agradece, pede, é o seu momento agora. E aí eu fiquei ali, eu lembro que eu comecei a sentir, assim, toda gira, principalmente gira de Exu, eu saía do barracão, eu sentia muita, muita dor de cabeça. Era uma dor de cabeça que eu chegava a ficar tonta de tanta dor, sem brincadeira. Era uma dor de cabeça muito, muito forte. Eu falava com a mãe tantas vezes, mas ninguém falava nada. Era uma dor de cabeça muito, muito forte. E aí minha mãe já falava que era, assim, provavelmente era por conta das minhas provas de identidades. E aí eu sentia dor de cabeça muito forte. Nesse dia eu já tava com dor de cabeça muito forte. E aí eu lembro que eu comecei a sentir a minha carne tremendo, assim, por dentro. Parece que estava tremendo. O meu pé começou a ficar gelado, minha mão. Aí a mãe de santo começou a cantar pra caveira. E tinha um tranca-rua na terra. Ele foi por perto de mim, começou a me acalmar porque eu tava com medo. Nunca tinha sentido uma energia daquela. E aí eu lembro que eu comecei a sentir muito peso nas minhas costas, na minha coluna. Muito peso mesmo. Tanto que involuntariamente eu fui abaixando, a minha mão foi pra trás e eu não conseguia falar. Eu tentava falar, mãe, mãe, eu não conseguia falar. Eu pensava, mãe, na minha cabeça eu podia falar. Eu conseguia abrir a boca, mas eu não conseguia ter forças pra fazer minha voz sair, pra poder falar. Não conseguia. E aí acabou que depois disso, eu lembro de poucas coisas, eu lembro de algumas coisas que eles estavam falando. Eu não perdi minha consciência totalmente, eu perdi só um pouco, porque tem algumas coisas que eu realmente não lembro. E aí, depois disso, quando a energia foi embora e tudo mais, eu lembro que eu continuei tremendo, tremendo bastante por dentro. Eu lembro que assim que ele foi embora, eu me joguei no chão, porque, assim, fala que é uma energia muito pesada. E aí eu ainda era novinha, né? Com 15 anos, estou com 16, né? Muita diferença, mas. E aí eu lembro que eu se joguei no chão, sentei, a minha mãe pegou o copo de água pra mim. Foi uma energia realmente muito forte. Depois de um tempo a gente acabou saindo desse barracão por alguns problemas que tiveram, mais por conta da minha irmã, porque nessa época minha irmã já estava no barracão, minha irmã foi suspendida como ECAD e tudo mais, e tiveram alguns problemas. Mas foi basicamente isso. Essa foi a minha primeira incorporação. E foi meu primeiro barracão. Foi assim. Infelizmente, no meu primeiro barracão tive uma decepção. Eu era muito novinha, mas tive uma decepção. E se vocês quiserem, eu posso trazer vídeos pra vocês contando sobre outros barracões que eu já fui. Contando também sobre todas as vezes que me falaram que eu tenho que fazer santo. Porque todo barracão que eu vou hoje em dia, menina, você tem que fazer santo. Teu orixá tá querendo santo, tá pedindo santo. Todo barracão. E às vezes eu fico, gente, vou tirar dinheiro da onde? Da onde? Tem que esperar o orixá. Se eles realmente quiserem, vai dar caminho pra conseguir o dinheiro. E aí eu fico nessa. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer vídeo pra vocês contando como é que foi esse dia da minha primeira visão, que eu tinha 7 anos de idade.
que eu via a pombagira da amante da minha mãe da amante do meu pai, ó, dentro do meu quarto, no quarto da minha mãe. Posso fazer um vídeo contando como que foi minhas outras incorporações. Hoje em dia eu tô com 16 anos, eu já incorporo com preto velho, já incorporo com caboclo, com boiadeiro, com meu orê, com a ereia, já incorporo com a minha leba. Então se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando sobre isso e falando sobre as minhas experiências de visão. Teve uma vez que eu já vi um espírito, né? Eu vi, porque já aconteceu várias vezes de eu ver. Assim, tipo muito do nada. E eu lembro desse dia eu tava em casa sozinha e eu vi um garoto. Eu lembro que o garoto ele não tinha uma perna e daí um braço. Nossa, não tinha uma perna nem um braço, super certo, Yasmin, parabéns. Não tinha um braço nem uma perna e era do mesmo lado que ele não tinha. E eu lembro que eu tive uma comunicação com esse espírito, depois eu achei muito estranho, contei pra minha mãe, fui em barracões falaram que realmente aconteceu, porque quando você tá nessa fase assim, de tudo começa a acontecer, você começa a será que realmente aconteceu? Será que coisa da minha cabeça? Mas eu fui em vários barracões, em alguns barracões minha mãe foi, ela perguntou e tudo mais, confirmaram, porque foi algo mesmo surreal. Se vocês quiserem, eu trago essa experiência aqui pra vocês, tá bom? E esse foi o primeiro vídeo. Eu convido vocês a se inscreverem no canal, a comentar, dar dicas de vídeo, dicas do que vocês acham que eu devo melhorar, tá bom? Perdão, às vezes eu gaguejo pela minha timidez, é o meu primeiro vídeo do canal, eu sou bem tímida. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado, se inscreva no canal, deixe seu like e uma tumbá a todos. Muito obrigada por ter assistido. Beijos!